Tipo, a gente tem o molde da carteira aberto para qualquer pessoa se cadastrar e baixar o molde da carteira e montar em casa de graça, com um vídeo ensinando a montar. Isso não é um tiro no pé? Pois é, a pessoa não vai fazer em casa, agora ela pega lá a cartolina em casa e vai montar isso. Óbvio, os leads, né? A galera, para baixar o molde, ter acesso ao vídeo, tem que deixar o e-mailzinho dela, né? E aí ela vai ser perseguida pro resto da vida. E ela pagou com a vida a carteira. Já era. Mas também, cara, muita gente tinha muita desconfiança de comprar o produto. Essa carteira de papel aí não vai durar. E aí a gente liberava o molde, o cara fazia com folha de ofício, com cartolina, seja lá o que for, e ficava ok. Ele, pô, imagina com o material oficial dos caras ali, então acho que vai dar bom. E aí a galera acabava comprando, ou a galera não curtia, e aí algumas pessoas que não curtiam falavam o porquê não tinham curtido. Vinham xingar na rede social. Alguns xingavam, normal, né? Mas a maioria da galera vinha e dizia o porquê não curtiu e porquê não compraria. E aí a gente lançou esse modelo que está aqui. Ele é um modelo novo, que a gente lançou com base nos feedbacks da galera que comprou, da galera que baixou o molde e fez mudanças. Os caras inventaram um novo origami e ganharam dinheiro com origami de carteira. E eu sou péssimo com dobradura, não sei nem fazer aviãozinho de papel. Estamos começando mais um podcast entrevista, um podcast especial com convidados muito especiais. Eu sou Christian Schink, estrategista digital, e aqui do meu lado o Fábio Schink, estrategista junto comigo, co-host desse programa. Como é que tá, Fábio? Tudo bem? Olá, boa noite. Mais um podcast iniciando aqui nessa casa belíssima. Mais uma vez aqui dentro. Fantástico. Eu confesso que a gente tá tentando fingir que a gente não tem ninguém nos olhando, mas tá foda, né? Tem gente olhando a gente tem dessa vez? Tem uma galera nos olhando. Será que quem tá em casa vai acreditar nisso? Esse aqui é um podcast inédito, porque a gente tá com uma plateia ao redor de nós aqui e tá sendo muito louco, mas vambora. Tem uma galera aqui, tem uma galera. Mas tá tudo certo, a gente vai seguir porque a gente tem que chamar pra mesa o nosso convidado. E o nosso convidado dessa vez é realmente um cara de peso, de nome, que representa uma baita de uma empresa. Eu vou chamar aqui para falar com a gente hoje o Guilherme Macena, mais conhecido como Gui Macena, que tem 29 anos, a recém, novinho, é cofundador da Dobra, embaixador do capitalismo consciente no Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, Gui. Bem-vindo, Gui. Muito obrigado, valeu. Valeu, galera. Tá tudo certo aqui. Tô vendo só a luz e as câmeras, não tô vendo ninguém. Tá tudo tranquilo. Tá ignorando, Não treme na base daí, né? A gente foca aqui, ó. Foca tranquilo, na câmera, foca no público que tá em casa. Se a perninha mexer, vocês dão só umas controladas aqui. Antes de a gente te conhecer melhor, a gente vai fazer várias perguntas, né? Mas agora eu vou fazer a pergunta mais importante desse podcast. Qual cerveja tu vai tomar? A gente tem 13 torneiras aqui nas Sarras. Cara. E o teu primeiro desafio é escolher qual cerveja... E se for uma espumante Brut, ninguém vai dar risada. Pode pedir. Não, assim, ó, eu vou ir na Pilsen, vou justificar. Eu amo IPA, mas eu vou na Pilsen porque eu preciso manter a compostura aqui, né? Preciso manter o nível, então não posso me perder tão rápido. Então vou na Pilsen, por favor. E a gente não precisa citar o que aconteceu no nosso primeiro podcast, que inclusive quem está aqui na plateia com a gente é o Gustavo Saldanha, que participou do primeiro, né? E a gente fez esse erro, Gui. A gente foi de IPA. For na IPA. Não, já era, né? Depois da terceira jarra, o Tobias só falava assim pra gente, ó. Menos. Dá uma segurada. Menos, dá uma segurada. Tá. Mas a gente encerrou em alto nível. Começa a gritar no microfone. Muito obrigado. Pilsen. Vamos de Pilsen, então, pra gente manter a compostura. Boa. Bolachão, olha aí, bolachão. Não, mas eu vou confessar que eu recebi essa dica antes, tá? Tu foi informado. Quando convidou, né? Tu me falou, cara, assim... Dá uma segurada. Dica, vai na Pilsen. É ceva liberada, mas segura. Tá, Yogi, a pergunta que não quer calar. É de papel mesmo ou é sacanagem? Bom, então, esse material, ele parece muito com papel, mas ele não é papel. Ele é uma fibra sintética, ele tem material reciclado na composição, ele é 100% reciclável. E ele não é um material novo, não foi a gente que inventou as carteiras de papel, já existe no mercado aí há uns 20 anos. O material, eu acho que existe há quase 70 anos também. Ele é fabricado nos Estados Unidos e em Luxemburgo, na Europa. São os dois países que fabricam o material. E a aparência dele é realmente, né, muito, muito parecido com o papel. Inclusive o som, né, o barulho de amassado, o fato de amassar, muito parecido, mas não é papel. Eu acho que o Fábio já quer entrar e conhecer um pouco mais da Dobra, mas eu tenho outra coisa para te perguntar. A galera que não te conhece. Vamos fingir isso, né? Porque tu é muito conhecido, mas vamos fingir que a galera que não te conhece. E aí a gente costuma fazer uma brincadeirinha no início dos nossos podcasts. Se tu não olhou nenhum podcast, não conseguiu se preparar, azar é teu, é o seguinte.
tu tem que trazer 5 pontos teus aqui pra gente, te conhecer. Pode ser pontos profissionais, pessoais, né, coisas da tua vida, coisas interessantes. Um deles tem que ser mentira e a gente vai adivinhar qual é. Dá um exemplo, Christian. Que pariu. Ah, tu sempre faz essa, né? Eu tenho que pensar na hora. Eu já fiz um piquenique tomando vinho e comendo queijo na muralha da China. Caralho. Quem vai dizer que é mentira? E pior que é verdade mesmo, isso aí. Quase engoliu Vai, um Gui. copo. Tá, Cinco pontos. cinco fatos, assim, 5 pontos da minha vida. Sim. Aleatórios, pode ser assim. Beleza. Bom, eu moro numa grande cidade, né? E tive que me deslocar bastante para vir para cá. E moro nessa mesma cidade desde o início da minha vida. Eu sou formado na Unicinos, em Gestão para Inovação e Liderança, em 2015. Eu já fiz 2 intercâmbios em outros países que foram muito bons para a minha vida. Já fiz... eu sou TEDx Speaker também, já falei no TEDx. E... deixa eu pensar. Já gerei conteúdo para os stories do Cigano Igor no Instagram. Acho que é Cigano Igor o nome, né? Alguém sabe? Esse aí. Já gerei conteúdo para os stories do Cigano Igor. Ele promoveu a marca. Foi 5, né? pontos. Foi 5 pontos. Muito fácil, muito barbado. Sou muito ruim nessas Vocês coisas. sabem o que é? Número 1? A Cara é parceiro, né, meu? Tá louco. Te conhecem, né? A galera sabe Fazemos que negócios. que Montenegro não é uma grande cidade. Mas pera aí. Tá, essa mentira é muito mentira. Mas que história é essa de TEDx Speaker? É verdade isso? Sim, essa é verdade. A gente foi convidado pela Aline Jäger para falar no TEDx na Unicinos, que teve em 2018 ou 2019, não lembro, para compartilhar um pouco da Tinha um dobra. tapetinho vermelho no chão. Isso, aquela balaca toda, eu fiquei legal. muito nervoso. Quanto tempo tu tinha pra falar? Tinha 15 minutos, tinha que ensaiar antes, tinha que fazer o ensaio 15 geral minutos. para todo mundo, ser corrigido na frente de todo mundo antes, assim, que todo mundo quer falar, era uma experiência bem... No TEDx complicado. tem a estruturinha, assim, né? Então tem que seguir Sim, de fala tu ali tem que certinho, seguir. uma estrutura, assim, que tem que... Isso, segue o adotar. PDFzinho. Por isso que todo TED ou TEDx é muito parecido, porque tu tem que seguir a estrutura, né? Agora, em 15 minutos é sacanagem, não né? gostei de É muito gravar. rápido. Muito difícil. Por isso que me convidaram, eu não aceitei. Porque Isso eu aí. Acho que é muito foda. É. Tá, vamos fazer um brinde. Vamos puxar o Bora. brinde, então. Hoje nós temos vários brindes mais do que especiais. O primeiro deles a gente vai fazer para essa casa que nos recebe hoje. Um brinde a Sarras. Brinde a Sarras. Todo Galera, mundo um brinde a Sarras. Vamos! Prost. Um brinde a Sarras Beer, que nos brinda sempre nas nossas gravações. Nem solta o copo, que a gente vai puxar mais um. Um brinde ao Tobias. Obrigado, Tobias, pro nosso editor que tá fazendo as coisas acontecerem. Que está na Obrigado, nossa Tobias. técnica, desde o primeiro episódio. Muito obrigado. E o terceiro brinde, Fábio. O terceiro brinde é muito O especial. terceiro brinde é muito especial. Porque para a gente poder fazer esse evento acontecer, a gente contou com um apoio do Sicredi Pioneira. A Sicredi Pioneira, que é a Sicredi aqui da nossa região, né? E ela nos apoiou nesse projeto e falou, tamo junto, vamos fazer isso acontecer. Então a gente quer fazer um Eles brinde perguntaram especial. como vai ser. E a gente disse, a gente não sabe como vai ser. Vocês têm que apoiar o negócio independente do que acontecer. E eles foi o que entraram, aconteceu. eles vieram na ideia, assim. Temos uma ideia, e eles vieram atrás e Vambora. apoiaram. Um brinde Então, à brinde a Sicredi. Sicredi Pioneira também. Tomara que dê certo. E aí sim, né, Fábio? Tu tava falando da carteira de Matei minha papel. curiosidade. Carteira de papel. E a gente já está sabendo, então, que é algo parecido, que imita, talvez, papel ali, algo assim, né? E de onde que veio essa ideia? Por quê? Por que fazer uma carteira de papel? Cadeira não ia funcionar. Não ia dar. Não sei. Algumas são de papel aí. Dá pra fazer o forro só, e deu. E olha lá. Então, começou como um projeto na faculdade, na Unicinos, em 2013. Tinha uma galera de Novo Hamburgo no grupo. A gente precisava, para passar de ano na faculdade, naquela época, desenvolver um produto que ele fosse inovador, sustentável e lucrativo no cenário nacional. 2013. E aí o pai de um dos colegas nossos, ele voltou de uma viagem com a carteira de papel que ele tinha comprado. E aí a gente olhou, achou legal e, cara, desesperado, né? Precisava achar alguma parada para passar de ano na faculdade.
E aí, porque o curso, o Gil que a gente fez, ele era bem diferente, assim. Então, ele era por semestre, não era por cadeira, eram oficinas. A turma que entrava era a turma que se formava. Então, era, enfim, bem diferente. E aí, na época, o nome era Pocket Free. A moral era para libertar os bolsos da galera, né, das carteiras Pocket grandes. Pocket Free. E aí, era a carteira Ainda bem fininha. que mudaram o nome, né? Exato. E aí, cara, foi muito legal, porque na época a gente conseguiu... a gente prometeu entregar mais de 200 unidades da carteira. Tinha uma planilha assim que controlava ela. Ela era preta, marrom e rosa. Eram as cores que podiam ser. Era pintada no intervalo de produção de uma empresa de jato que pintava couro, tingia couro. E aí eles faziam a pintura das carteiras para a gente. E a gente conseguiu entregar, se eu não me engano, umas 30, 40 carteiras. E a gente passou de ano, né? Que era o objetivo final. E aí, cara, azar, né? Azar, nunca mais. Esquece, engavessa, Esquece. como muitas pessoas. E nisso o Dudu, que é meu primo, e o Augusto, que é meu irmão, eles falaram, pô, Gui, vê com teus colegas aí se eles vão querer dar sequência no projeto das carteiras. Se eles não quiserem, vamos dar sequência a gente, senão eles vêm junto no negócio. E aí a gente começou, então, a pesquisar uma maneira de imprimir nesse material de uma maneira que fosse... que a gente pudesse imprimir uma a uma, né? Para a gente pudesse fazer sob demanda a produção. Porque... Como já existiam empresas de carteira de papel no mercado, já existem há mais de 20 anos. Tem uma muito famosa nos Estados Unidos e outra mais famosa na Europa. E a lógica de produção deles era a lógica tradicional da moda, né? Cria a coleção, produz em grande volume, né? Que a gente vê muito aqui no setor calçadista, é o padrão da indústria. E aí bota para vender isso na internet, nas lojas e por aí vai. A pessoa não consegue definir a estampa que ela quer, ela tem que escolher dentre as estampas ofertadas a ela, né? Então não tem o poder de escolha, ele é limitado. E a gente sabia que dava para imprimir nesse material, mas exigia muitas especificidades, assim. E aí, então, a gente começou a pesquisar uma maneira de imprimir no material e a gente foi encontrar em março de 2016, 2 anos e meio depois, que foi aí, então, que a gente começou, de fato, a dobra. Só que o bom é que, nesse meio tempo em que a gente estava pesquisando uma maneira de imprimir no material, eu e o Dudu, a gente sempre gostou muito de cerveja e a gente tinha uma dificuldade muito grande, que era saber qual cerveja diferente a gente já tinha tomado ou não. E o mais importante, né? Se a gente tinha gostado ou não daquela cerveja. Aí, tinha um amigo nosso que tinha aqui a Cervejoteca em Novo Hamburgo, há uns 8 anos atrás, o Kevin. E aí a gente vinha e passava noites aqui experimentando os rótulos e ia tabulando isso numa planilha do Excel para virar um aplicativo. Tá. Que agora me fugiu o nome, mas enfim. E aí a gente começou a estudar sobre negócios digitais, para entender, né? Pô, como é que lança um aplicativo? E isso abriu bastante a nossa cabeça, assim, porque quando a gente foi estudar sobre negócios digitais, querendo aprender a programar, fazer aplicativo, UX, essas paradas, a gente viu que, na verdade, um negócio digital ele não precisa ser um aplicativo. Um aplicativo ele pode ser só um aplicativo de uma parada antiga, de uma parada que funciona à moda antiga, assim. E abriu a nossa cabeça para novas formas de fazer negócio, nova economia colaborativa, sistema B, capitalismo consciente, um monte de coisa que a gente viu que se encaixava muito mais na carteira de papel, se ela desse certo, do que num aplicativo de avaliação de cerveja. E aí a gente ficou nesses 2 anos e meio pesquisando no material, programando o aplicativo. Tá, enquanto isso, vocês estavam fazendo o quê? Eu trabalhava com meus pais na ótica da família e o Dudu, ele tinha uma agência de marketing digital na época, Porque isso acontece bastante, né? A galera se junta, tem uma baita de uma ideia numa mesa, até valida ela, tipo assim, validou, é uma baita de uma ideia, mas para ali, né? Não vai para frente, porque aí cada um vai para um lado, cada um foca numa coisa, e a coisa não sai do papel. Bom... a gente teve bastante cuidado para não fazer essa cagada, né? De largar tudo. E apesar de que o nosso tudo era muito tranquilo, porque tinha os pais, tanto os meus pais quanto os meus dindos, né? Pais do Dudu atrás, para caso desse algum problema, a gente podia voltar a trabalhar com eles. Mas a gente ficou com eles até o negócio engrenar. Mas a gente, percebendo isso, a gente... enquanto estava fazendo o aplicativo, pesquisava como imprimir, nunca encontrava, era sempre muito complexo, muito difícil, muito caro, e a gente foi escanteando isso. E quando a gente encontrou uma maneira de imprimir esse material, a gente não tinha lançado ainda o aplicativo, a gente perdeu 2 anos desenvolvendo ele, o que hoje é um erro que todo mundo sabe que é burro, mas na época... 2 anos desenvolvendo para não lançar. Para não lançar, tudo errado, né? E desenvolvendo na parceria, eu, ele mais um desenvolvedor amigo nosso, assim. E aí foi o primeiro erro que a gente identificou e viu que na dobra, cara, a partir do momento que a gente pegou e, tava 2 anos desenvolvendo o negócio, botando a mão na massa e não lançava, quando a gente viu como imprimir, a gente falou, cara, não vamos fazer igual, vamos lançar agora na hora. E aí a gente lançou a dobra e em março de 2016, oficialmente, a gente fez o nosso próprio site lá em WordPress, até hoje é o mesmo.
A gente criou a nossa conta no Instagram, começou a fazer uns anúncios e aí o negócio foi dando certo. Não rolou uma injeção de grana atrás ali de alguém? Não. Nada? Cara, do foi R$1.000 zerinho. de cada um de nós três. Cada um pegou R$1.000 e separou para poder comprar a impressora. Aí a impressora a gente teve que fazer umas gambiarras na tinta, assim, que era uma maneira de funcionar. Tinha que mudar a formulação da tinta, a química da tinta para ela poder entrar no material. Esse era o segredo da impressão. Então tu conseguia imprimir com qualquer impressora, desde que tu pudesse mexer na química da tinta. Porque senão ela não aderia. Não entrava no material, ela ficava só superficial. Tá. E aí, quando tu fechava o material, quando tu passava a mão, ela saía. E aí ele ficava branquinho. E aí começamos no apartamento do Dudu. Em 6 meses a gente foi para um espaço numa casa alugada, lá no centro de Montenegro. E depois, em 2019, a gente foi para a nossa sede que a gente construiu. Tá, quando vocês começaram a falar dessa ideia, porque a ideia, se tu me vende uma carteira de papel, não é ruim, né? Sim. Aí, tipo assim, compra uma carteira de papel aí, não é legal, né? E como é que foi essa percepção da galera? Se vocês conseguiram entrar bem, tipo assim, ó, aqui tá a carteira de papel, pega ela, tenta rasgar, molha, Sim. foi nessa vibe. Cara, isso é legal porque assim, a nossa venda ela sempre foi focada no online. E no online não tem como tu fazer isso, né? Pro cara testar e tudo mais. Até por questões Maiores logísticas desafios. no Brasil, muito caro, enfim. Mas a gente, como a gente vinha de capacitações, de cursos relacionados a essas temáticas, foi muito bom porque a gente conseguiu captar várias coisas de outros e-commerce que estavam fazendo fora do Brasil e no Brasil e estavam bombando, assim, que a gente adotou como referência. E aí, logo no início, com a pegada da economia colaborativa, assim, a gente resolveu abrir os moldes e os primeiros anúncios que a gente fez não foi para vender o produto. Os primeiros anúncios foram para artistas se cadastrarem no site e criarem as suas estampas para daí eles receberem uma comissão de cada item vendido com a sua estampa e tudo mais. Então, o primeiro anúncio não foi para vender, foi para captar artista. Sim. Que a gente não ia... A gente criou 10 estampas para botar no site, fez lá o site bonitinho e aí começou a captar artistas. Porque na nossa concepção, esses artistas iam... ver aquilo lá, se interessar, criar as estampas e eles mesmos iam divulgar depois. Né? E acabou dando certo, funcionou bem. E aí, assim que a gente conseguiu alguns artistas ali criando estampas diferentes, a gente já tinha nichos diferentes de artes para poder trabalhar com anúncio. E aí o nosso crescimento veio, isso até pouca gente sabe, porque às vezes não perguntam na prática como foi, né? Mas a gente conseguiu categorizar tipo, as estampas com, por exemplo, temática de sei lá, design, temática de dev, de TI, alguma coisa assim, temática de empreendedorismo, várias coisas. E aí a gente pegava e selecionava, sei lá, 3 fotos de um produto e 3 textos. Hoje também é muito óbvio, mas naquela época não era tão óbvio. Então a gente pegava uma mesma estampa e trabalhava ela texto 1, foto 1, texto 1, foto 2, texto 1, foto 3, fazia várias vezes isso e botava o mínimo possível de anúncio em cada um, de valor. E aí o que estava dando maior retorno, a gente botava todo o dinheiro naquilo, tirava dos outros, e assim a gente foi Que ano era isso aí? crescendo, 2016. Cara, 2016. A gente não falava desse teste AB que ele tá falando aí, né? A gente fazia muito. Eu acho muito massa isso, assim, porque hoje a gente vive muito isso, né? Sim. Hoje quem trabalha principalmente focado nessa parte de marketing e tal, é muito isso, testar. Mas tu pega realmente 2016 ali, talvez essas coisas estavam começando, as plataformas nem tinham esse negócio do teste AB pronto ali, assim, Não, que hoje tu entra, tem ali, né? Tinha que fazer na mão. Tu tinha que fazer na mão tudo, né? Então vocês já tinham essa sacada, assim, cara, a gente precisa testar e naquilo que der mais certo a gente vai escalar. A gente vai botar o nosso investimento ali dentro. O Dudu ele trabalhava com isso já desde 2012 ou 13, já com essa pegada assim, mais de marketing digital, de anúncio e essas paradas assim. Então, para ele era muito tranquilo fazer isso. E aí, cara, foi muito bom, a gente conseguiu crescer muito rápido com isso, com esses testes, variedade de estampa que a gente não dedicava o nosso tempo para criar, porque estava sempre aberto um anúncio rodando para captar artista. E aí os artistas iam divulgando para suas redes, ia trazendo mais gente. A gente mandava um post-itzinho escrito à mão no produto, com o nome da pessoa, escrito Bem-vindo à Dobra. A pessoa compartilhava com os amigos. O produto é diferente, gerava curiosidade. Ela queria mostrar para as pessoas da bolha dela que ela tinha um produto diferente. E aí as outras pessoas da bolha compravam também. Então o nosso crescimento foi bem nesse sentido, assim, foi muito, muito rápido usando essas estratégias. Assim. Né? Eu ia perguntar isso mais pra frente, mas eu vou perguntar agora já, porque tu tá falando desse início aí. Beleza. Qual que foi o segredo, assim, vamos mudar. Pra câmera agora, Tem alguma dica que tu pode dar pra galera que tá começando a empreender agora? Qual que é a fórmula mágica? Tem que ter. A fórmula, eu sei que tem uma fórmula da Dobra no site da Dobra, né? Tem lá tem. Os cursos. Quer vender o curso agora? Já. Cultura Dobra. Tá lá, todas as respostas. culturadobra.com.br. Não, mas assim, cara, eu acho que, na verdade, tem coisas que não mudaram de lá pra cá, pra qualquer negócio, que cara, bota em prática e vê o que vai acontecer.
com o menor risco possível ali. Tem aquela coisa batida do testar rápido, errar rápido, aprender rápido, enfim, essas paradas. Por mais que seja batido, é real, cara. Se tu conseguir fazer uma parada com o menor custo possível, entregar, captar feedback da galera, poder ir melhorar ao longo do processo, a taxa de assertividade, acho que ela pode ser muito maior, assim. Em todos os projetos que a gente faz na Dobra, até hoje, são assim. A gente vai lançar um produto novo, primeiro a gente a gente vai lá e faz o molde do produto, manda para uma base de clientes, sei lá, capa de notebook. Clientes que sugeriram capa de notebook, a gente vai mandar possibilidades de capas de notebook de modelos diferentes que a gente fez, e a gente fala, ó, galera, a gente vai mandar para vocês a contrapartida, vocês responderem com muito carinho um e-mail com uma pesquisa longa que a gente vai mandar daqui a um mês, por exemplo. E a gente manda para essa galera. Validou essa primeira galera, faz as melhorias no produto, lança para a base de clientes que estão na base lá de fãs, de galera early adopter e tudo mais. O early adopter curtiu, ele gostou do produto, está aprovado, a experiência de entrega está boa, lança para a base inteira. Então a gente até hoje faz isso nessa lógica de testar. Assim. Esse ciclo assim, de lançar rápido, né? Tem uma ideia. Vai prototipar e tal, então tu lança para os primeiros ali que são, né, os que têm mais conexão com vocês, testa isso, depois colhe esse feedback. Eu acho isso sensacional. E a gente manda o protótipo pro cliente, né? Muitas vezes vai sem estampa mesmo. E aí a gente fala, ó, como tu tá nos ajudando, quando a gente lançar oficialmente, tu vai ter o cupom para tu poder comprar com metade do valor, ou às vezes a gente dá o produto também. E o que é essa base que tu diz? É uma base de e-mail, uma base de WhatsApp, uma base de CEP com endereço, cidade, estado, para tu mandar uma carta? Base de e-mailing, da galera que tá cadastrada lá, né? Os teus leads. Para receber os famosos leads. E, cara, tem a galera do e-mail e tem a galera do WhatsApp, né? A famosa lista de leads que a gente fala todo santo dia para os nossos clientes, os clientes não têm. Mas é isso. Eu não vivo isso na prática na Dobra, né? Mas desde o início a gente faz isso. Tipo, a gente tem o molde da carteira aberto para qualquer pessoa se cadastrar e baixar o molde da carteira e montar em casa de graça, com um vídeo ensinando a montar. Isso não é um tiro no pé. Pois é, a pessoa não vai fazer em casa, agora ela pega lá a cartolina em casa e vai montar isso. Óbvio, os leads, né? A galera, para baixar o molde, ter acesso ao vídeo, tem que deixar o e-mailzinho dela, né? E aí ela vai ser perseguida pro resto da vida. E ela pagou com a vida a carteira. Já era. Mas também, cara, muita gente tinha muita desconfiança de comprar o produto. Essa carteira de papel aí não vai durar. E aí a gente liberava o molde, o cara fazia com folha de ofício, com cartolina, seja lá o que for, e ficava ok. Ele disse, pô, imagina com o material oficial dos caras ali, então acho que vai dar bom. E aí a galera acabava comprando, ou a galera não curtia, e aí algumas pessoas que não curtiam falavam o porquê não tinham curtido. Vinham xingar na rede social. Alguns xingavam, normal, né? Mas a maioria da galera vinha e dizia o porquê não curtiu e porquê não compraria. E aí a gente lançou esse modelo que está aqui. Ele é um modelo novo, que a gente lançou com base nos feedbacks da galera que comprou, da galera que baixou o molde e fez mudanças. Os caras inventaram um novo origami e ganharam dinheiro com origami de carteira. E eu sou péssimo com dobradura, não sei nem fazer aviãozinho de papel. E eu vivo disso. Tu consegue montar a carteira? Cara, consigo. Muito devagar, mas consigo. É fácil, barbada? É barbada. Qualquer um monta. Eu que sou péssimo com dobradura, eu consigo montar isso aí. Meu Deus. Eu acho muito massa isso, assim, ó. A gente tem uma barreira de entrada, né? As pessoas, que nem o Fábio trouxe no início, assim, cara, carteira de papel, quando tu ouve isso, né? Hoje a gente talvez já esteja acostumado, mas pensem nisso, né, cara? Carteira de papel, é óbvio que vai ter uma barreira de entrada e a pessoa vai, isso aí não dá certo, né? É o primeiro pensamento. Então vocês acharam um meio de quebrar um pouco essa barreira. De falar, então tá, cara, não acredita, tá aqui o molde, monta, tu vai ver que é massa e depois essa pessoa vai vir querer comprar de vocês, né? Isso. Então eu achei excelente a ideia de tu fazer essa quebra de barreira, justamente quando tu tem um produto que não é um produto usual, né? Quando a gente fala, por exemplo, assim, vou vender algo que as pessoas já estão acostumadas, né? Vou vender uma cerveja e tal, a pessoa já está acostumada com isso, ela sabe como é que é, sabe como funciona. Aí agora vem com um material totalmente diferente que a pessoa não tem noção de como é que vai funcionar. Sim. E isso serve para vários negócios, né? Vários negócios que têm venda, às vezes, de produto e serviço que é mais complexo, que tu tem que explicar mais. Sim. Às vezes, ter sacadas assim de, cara, olha só, funciona assim, assim. Tu deixar ele testar, tu botar à prova isso, eu acho que é uma excelente maneira de tu quebrar essa primeira objeção que a pessoa já vai ter na compra. Isso é bom porque, assim, cara, uma carteira é R$40. Se a pessoa não... A gente nem entrou ainda no conceito da marca, assim, né? Mas o conceito da marca permite que a gente cobre R$40 numa carteira de papel, e carteira é um produto que, assim, honestamente, eu só uso porque eu vendo. Não preciso mais usar carteira. Eu posso que tem vários aqui que nem... Só no celular. Que nem carteira usam mais. E a gente, quando começou a empresa...
com as carteiras, vendendo só as carteiras de papel, a gente estava fazendo naquele momento um curso de futurismo. E a gente estava lançando uma empresa de carteira num curso de futurismo que a gente tinha recém, sei lá, estava falando com os caras do Ethereum, com um cara de Bitcoin da vida, e entendendo que provavelmente a lógica de dinheiro, relação com dinheiro ia mudar muito em breve e tal. E a gente estava lançando uma empresa de carteira que vendia carteira, mas, cara, não era o objetivo final. E aí tu agregar todo esse valor no entorno, tá em tu liberar o molde, tá no post-it ali escrito à mão, tá em artistas que criam as estampas e recebem uma comissão, tá na embalagem que é reutilizável, um monte de coisa que justifica pagar R$40, né? Num produto desses, assim, que muita gente olha e acha que, sei lá, vale 5 pila, 10 pila, 15 pila, né? Eu acho que é aí que está um grande lance, assim, que é quando as marcas elas conseguem agregar mais do que o produto, né? É uma das coisas que a gente normalmente bate com os clientes bastante, assim, pô, como é que a tua marca consegue fugir só daquele produto, daquele serviço que ela está entregando, fugir do commodity, né? E consegue realmente criar esse ecossistema ao redor, consegue criar, e aí é um ponto chave, eu acho que vocês conseguiram, uma comunidade. Como é que tu consegue criar uma comunidade ao teu entorno que curte as coisas que tu faz, não pelo produto, mas por tudo que está envolvido naquele ecossistema. Tu acabou de falar de cultura da dobra, né? Vocês têm lá um site que fala só sobre isso e tem um monte de materiais, tem curso, tem... Cara, eu debulhei o site de vocês lá para entender tudo que vocês faziam, assim, e achei muito massa, né? Toda essa parte colaborativa de vocês, assim. E eu acho que isso ajuda com que as pessoas se tornem defensores da marca. Sim, com certeza. Desde o início a gente tem muito isso, assim, porque a gente sempre foi muito transparente com a galera, assim, com todo mundo nas redes sociais. A gente sempre foi muito verdadeiro, assim, a gente sempre comunicou aquilo que a gente era, né? E aquilo que a gente é. A gente comunica o que a gente é, a gente comunica o que a gente faz. A gente não comunica o que a gente pretende fazer. Claro que no início a gente tinha que comunicar o que a gente pretendia fazer porque não tinha feito nada, né? Mas quando a gente fez e provou... Tipo o que a gente fez pro Sicredi, assim, vender uma ideia que ainda não existe. Exato. Beleza, fizeram a parada acontecer, né? E isso faz toda a diferença para a galera ver que, de fato, não é só mais um discurso, não é só mais uma parada que é desconexa da realidade, mas é o que a gente comunica aquilo que a gente é e as pessoas elas se conectam com a marca e o produto ele é um dos pontos, ele é o ponto principal, né, de conexão, mas ele não é o... Se a gente trocar de produto, vender copo, vender guardanapo, alguma outra coisa, talvez não vai ser um grande problema, porque ele é só o meio ali pro entorno todo que a marca representa, né? Esse discurso é muito bonito, né? Mas na prática a gente toma de todos os lados, né? Para fazer isso aí funcionar. Tá aí, essa frase, né? A gente anotou uma frase que está aí no site de vocês lá. Espero que tu lembre da frase e consiga nos explicar, né? Senão eu não sei. Por um mundo mais aberto, irreverente... Opa. Por um mundo mais aberto, irreverente e do bem. Por quê? Cara... Então, por mais que isso pareça uma parada marqueteira e bizarra, são 3 palavras que a gente conseguiu resumir coisas que a gente acreditava que a gente poderia entregar com a dobra, assim, e que a gente não conseguia enxergar no mercado de trabalho. Por exemplo, eu tentei, antes de ir trabalhar com meus pais, eu tentei fazer algumas paradas de trainee, algumas coisas assim, né? E eu nunca passava nos testes de lógica, né, dos trainee lá. Nunca cheguei numa fase de poder fazer as tarefinhas em grupo, umas paradas assim, porque eu não passava no teste lógico. Só, cara, eu não sou burro, velho. Pô, eu não sou burro, mas eu não tô passando fazer uma carteira lógica de papel. Pô, já era pra mim, né? Aí o Dudu também não se via assim no mercado corporativo e na época o Gil ele era para te preparar para ser trainee. E eu não conseguia nem chegar no passar da fase inicial do trainee, eu olhava meus colegas passando, indo trabalhar de terninho depois da aula e tal, eu pensava, cara, puta, desconfortável demais, eu não quero isso para mim. E ao mesmo tempo, quando a gente já tinha essa coisa muito pessoal, assim, e talvez infantil, de, cara, não quero trabalhar assim, não quero ter que ficar de sapato o dia inteiro, não quero um monte de coisa. Quando a gente foi estudar sobre essas novas possibilidades de futuro do trabalho, de nova economia, a gente viu que, cara, tinham muitas possibilidades diferentes de fazer as paradas acontecerem e que se a gente fosse criar alguma coisa do zero, não adiantaria a gente criar baseado em coisas do passado, mas a gente deveria criar baseado em coisas que estão acontecendo no presente. E dentre essas coisas, a gente percebia um movimento muito grande da população, assim, do consumidor, cobrando transparência das empresas, cobrando verdade das empresas. Quem fala a verdade já não é mais quem paga o comercial mais caro da televisão. Quem fala a verdade hoje, ela está sei lá, a empresa anuncia uma coisa, o funcionário faz o videozinho, bota no Twitter, com a hashtag da empresa, com a arroba da empresa, já era para a empresa. A verdade está ali, né?
Então, a gente identificou que, cara, a gente podia entregar mais abertura, mostrando que dá para ser aberto, dá para abrir os segredos de uma empresa, dá para ter uma gestão aberta, dá para compartilhar os dados financeiros da empresa com todos os funcionários, independente se ele é da produção, que em tese é a base da pirâmide, ou se ele é do nível estratégico, tanto faz. A irreverência, que é o lance de... Cara, por que, por exemplo, uma coisa boba, todo e-mail tem que terminar com atenciosamente, ou todo e-mail tem que começar com prezados? Pô, a gente nem sabe por que a gente escreve isso no e-mail, né? Muitas vezes Só a gente replica. só replica a parada. Ou por que, sei lá, o meu cargo me representa aquilo que eu sou para as outras pessoas? Ou por que uma empresa ela precisa ter uma linguagem que não representa as pessoas que estão lá dentro trabalhando? Questionar essas coisas. E como a gente estava começando, a gente não vai se reverenciar as coisas como elas são. A gente vai ser irreverente a isso. Então, a gente teve uma tranquilidade de escrever como a gente escrevia no WhatsApp, por exemplo, no início os textos. A gente ficou muito à vontade para, por exemplo, falar palavrão, porque a gente fala palavrão o tempo inteiro. Então, não adianta a gente ter que ficar cortando palavrão de coisas que, cara, uma hora ia escapar. Né? Ou a gente escrevia tudo com letra minúscula sempre. E era uma trabalheira ir lá na primeira letra da primeira palavra da frase e botar a letra maiúscula. Não, vai tudo minúsculo. O nosso chefe é o Batman, que é um cachorro. Depois a gente pode falar mais sobre isso. O Batman tem perfil no Instagram? Tem, Batman da Dobra, inclusive. Sigam o Batman da Dobra. Isso é importante, o chefe. E várias coisas nesse sentido. Então, tá aí a reverência. E o ser do bem, que pra gente era muito claro de que as empresas elas devem ser um vetor de mudança positiva na sociedade. A gente cobra muita coisa, muito posicionamento de muita gente, e muitas vezes a gente não entende que o nosso dia a dia dentro de uma empresa pode estar causando algo bom ou algo ruim na comunidade, né? E aí, entendendo que aquilo que tu faz no dia a dia influencia diretamente nisso, tu pode entregar um mundo mais do bem ou não, né? No nosso caso, é o que a gente procura. Então, a gente conseguiu, nessas 3 palavras, que por mais marqueteiras que elas pareçam e não sejam verdade, reunir tudo que a gente acreditava na hora de criar uma empresa de carteira de papel. E isso tinha desde o início. Vocês já tinham esse pensamento desde o início, assim. Sim, porque precisamos abrir com mais transparência para a gente fazer algo realmente do bem de maneira reverente. No início, em 2013, quando o Dudu me procurou ali, eu e o Augusto, vamos fazer a empresa de carteira, era para vender produto personalizado e ganhar dinheiro. Ponto. E aí, nesse meio tempo, em 2014, a gente começou a desenvolver o aplicativo. Não deu para ganhar dinheiro. Não deu para ganhar dinheiro. Vamos mudar isso aí. Vamos mudar. Aí Vamos fingir que a gente não quer mais. Isso. Aí a gente foi se capacitar e aí a gente viu que, cara, velho, faz muito sentido essas novas formas de fazer negócio, um monte de coisa que tem muita empresa que o seu produto final não consegue trabalhar com isso, e a gente estava com um produto que podia trabalhar com isso. E aí a gente poderia também ganhar dinheiro com isso, né? Mas invertendo completamente a lógica de trabalho, a lógica do produto, de como ele seria produzido e entregue, e por aí vai. E tem um pilar de vocês que eu vejo que não está na fala, mas que a gente enxerga, que é a inovação. Né? Talvez, eu não sei, eu estou colocando aqui que talvez vocês nunca tenham objetivado isso, né? Do tipo assim, precisamos inovar, né? Como muita empresa hoje faz isso, né? Podia ser a quarta palavra. Precisa buscar a inovação, mas ela está intrínseca nesse processo de vocês, né? Nessa medida de buscar algo diferente, de ser disruptivo, de mexer com o que hoje já está posto, né? Assim, vamos bagunçar isso aqui, vamos ser irreverente, tanto na comunicação como nos produtos, em tudo. Isso a inovação está na veia de vocês. A gente nem se preocupa com isso ou nem fala sobre isso lá dentro, porque, cara, a inovação, por exemplo, a tecnologia, o impacto social do negócio, né, a responsabilidade social do negócio, essas coisas não tem que ser... A gente acredita que não tem que ser cargos. Cara, tem empresas que precisam fazer o cargo, fazer o time, para daí isso implementar e tudo mais. Mas quando tu está começando do zero, tu tem que entender que isso é uma das bases, é um dos valores, assim. Tem que ter, a parada tem que ser inovadora, a parada tem que ter tecnologia implementada em todo o negócio, tem que entender que o impacto social não é um projeto, mas ele é o como tu entrega, como tu exerce a tua atividade fim e por aí vai. Então, a gente não perde tempo, mas a gente não dedica tempo pensando assim, sobre ser inovador e tudo mais, porque a gente acredita que tem que estar na base assim, de compreensão do negócio, sabe? E essa parte, agora tu tocou num pilar que eu acho muito legal e que eu vi que vocês têm muito disso, que é essa parte social, assim. Principalmente pegando agora a pandemia, assim, né, que a gente teve e tal, vocês fizeram várias ações
com relação a esse momento, mas já era algo que vocês já tinham intrínsecos no negócio de vocês, né? De ter esse apelo, assim, de tipo assim, o que a gente entrega socialmente, né? Para a sociedade ao nosso redor aqui. Sim. O que vocês têm hoje, assim, da onde vem esse pensamento, né? E como é que isso se coloca em prática no negócio hoje? Tá, legal. Assim, a gente, no início, a gente tinha, por exemplo, toda a produção do negócio lá dentro, então todas as carteiras eram dobradas e costuradas, dobradas e coladas dentro da dobra. E aí a gente fazia a gente tinha um projeto que chamava Dobra Mais Um. A gente pegava R$1 de cada produto vendido e realizava algum projeto social na cidade. A gente conseguiu realizar 2 projetos grandes lá. A gente reformou o pátio de uma escola, a maior escola de Montenegro, fica na região mais vulnerável ali da cidade. A gente conseguiu fazer uma ação muito legal, em que a gente foi até as crianças, perguntou qual era o sonho delas para a escola. Aquelas escolas abertas, assim, que a população entra na escola, por exemplo. E aí eles falaram que eles queriam um pátio com mais vida. E a gente deu os moldes das carteiras para eles criarem estampas e falou, façam estampas fodas aí, que a gente vai colocar à venda no site. O lucro da venda das estampas vai se juntar a R$1 de cada produto vendido, que a gente estava guardando há 1 ano e pouco, e a gente vai fazer um pátio legal para vocês. Mas quanto mais legal as estampas, mais legal vai ser o pátio. E aí a gente fez lá, capacitou a galera com oficina de arte, oficina de desenho, um monte de coisa. Eles fizeram, a gente foi lá, fez um projeto, executou a mudança, levou a dupla Grenal, foi o ônibus do Inter, o ônibus do Grêmio, fizeram matéria, as empresas apoiaram, foi bem legal. E o outro projeto, a gente capacitou mais de 60 profissionais de Montenegro para identificar crianças com potenciais vítimas de abuso sexual. Que Montenegro tem um alto índice, é um dos maiores do estado, e não se falava muito sobre isso lá. E a gente fez esse projeto, criou ambientes de segurança em 4 escolas, só que aí veio a pandemia, né? E aí a gente só pode fazer essas coisas quando a gente tem oxigênio suficiente para sobreviver e continuar fazendo, né? E aí foi uma virada de chave para a gente, porque a gente se cobrava muito por não estar conseguindo executar nenhum projeto social durante a pandemia, assim, apesar de que a gente fez muitas ações fodas assim durante a pandemia. A gente criou um site que era o mapa das máscaras, que qualquer costureira do Brasil se cadastrava, botava o seu endereço, o seu WhatsApp, fotos dos seus produtos, era tipo um marketplace de máscaras, bem no início da pandemia. Foi assim, quando estourou ali, naquelas 2 semanas, e a gente não cobrava nada. A gente fazia o atendimento, a gente pesquisava costureiras próximas da pessoa que nos chamava, mandava os contatos, tudo. A gente fez o Rango Dobrado, que era uma ação para distribuir armários próximos a supermercados para a galera doar comida para quem precisava e tal. Quem precisasse era só lá pegar. Enfim, a gente fez várias ações nesse sentido, mas a gente se cobrava por não estar fazendo nenhum projeto grande. E aí a gente entendeu que, na verdade, isso é uma prática já que era óbvia, mas no dia a dia tu meio que te cobra muito, né? Que, na verdade, esse impacto social, essa parada positiva que a gente queria causar, ela tinha que estar impermeável dentro do negócio, assim, no dia a dia do negócio. E aí a gente foi revisitar coisas que a gente já fazia. Então a gente tinha esses programas que eu comentei, a gente tem também vários conteúdos gratuitos com relação à criação de site, desenvolvimento de site, um monte de coisa de marketing para a galera. A gente tem o que a gente considera o mais foda, que é a nossa rede de produção. Os nossos produtos eles são terceirizados, a gente não dobra e cola ou dobra e costura os produtos dentro da dobra. E isso, num primeiro momento, né, uma produção terceirizada, muita gente já olha com maus olhos, né, de subemprego e um monte de coisa, mas no nosso caso, e a gente fala isso com muita tranquilidade, a gente tem hoje 12 pessoas na nossa rede. Essas pessoas, elas recebem de 3 a 5 vezes mais que o mercado geralmente paga para o mesmo trabalho artesanal que elas fazem. Montenegro é um polo brindeiro, então geralmente se paga pouco por um volume alto que não tem negociação nenhuma. É uma imposição do que tem que ser feito por aquele profissional autônomo. E no nosso caso, não. Cada costureira tem o seu limite diário, o que é uma obviedade, de novo, mas não é assim que o mercado funciona. Tem costureira que produz 20 por dia, tem costureira que produz 80. O nosso desafio é manter equilibrado do máximo possível delas. Elas têm o lance do próprio tempo, do próprio horário, uma relação super aberta, super positiva. Então, além das estampas de projetos sociais também, que a comissão vai para projetos sociais e por aí vai. Então, a gente entende que isso está dessa forma no negócio, não só em projetos sociais, que às vezes, dependendo, o projeto é só para mascarar alguma outra coisa, né? Sim. No nosso caso, não, e a gente hoje está muito tranquilo em não estar executando esses projetos. A gente pretende voltar, mas a gente ainda não tem oxigênio, segurança financeira, para poder fazer um projeto desse. E se a gente não tem segurança financeira,
a gente pode vir a quebrar em algum momento e aí não tem mais renda para a costureira, não tem mais renda para o artista, não tem mais curso gratuito para os caras que estão lá querendo se capacitar para fazer um site em algum lugar, não tem mais um monte de coisa. Então a gente tem essa noção. Assim. Eu estou pensando aqui que a galera está nos escutando, tanto a galera da plateia quanto da nossa audiência, e pensando assim, o que eu podia fazer na minha empresa para ela ter esse 1% de dobra, né, vamos chamar assim, na minha empresa. E, no final das contas, parece que o que vai sempre barrar é o visar o lucro. Porque eu preciso lucrar cada vez mais, eu preciso oferecer soluções que me dão uma margem maior, e aí eu não tenho margem para gerar esse tipo de coisa, né? Aí eu acho que aqui está o... É uma pergunta, na verdade, eu acho. Cara, como é que faz isso acontecer? Como é que vocês conseguem aplicar essa mentalidade de dobra dentro de uma empresa que já está constituída? Tipo assim, a F5 fez 13 anos, né? A gente nunca olhou para isso. E agora? A gente quer olhar. Como é que faz? A gente tira uma porcentagem, a gente começa por um projeto. Como é que a gente pode fazer isso? Cara, tira uma porcentagem saudável do negócio e dedica a isso. Tem, se eu não me engano, no Sistema B é 2%. O Sistema B é um órgão global que identifica quais empresas são as melhores para o mundo. Elas não são as melhores empresas do mundo, mas são as melhores para o mundo. Então, tipo, uma Patagônia da vida é uma das empresas B, Natura, enfim. É 2% do faturamento que eles consideram. A gente não consegue ainda separar isso. Mas existem estudos globais e estudos nacionais desde 2019 que empresas que entendem que o objetivo... Empresas consideradas humanizadas. São empresas que entendem... cara, é uma visão que ela transcende o lucro. Assim, cara, é óbvio que uma empresa tem que lucrar e precisa sobrar grana para o negócio. Senão o negócio não sobrevive, não existe. A grande diferença é tu enxergar o lucro não como uma atividade fim, mas como um meio para fazer várias outras coisas. Porque se tu não tem esse meio, tu não executa nada. E ele não pode ser o teu objetivo final. Na lógica da administração tradicional, o objetivo de uma empresa é maximizar os seus lucros única e exclusivamente. Então, toda decisão ela vai ser baseada em deixar a planilha cada vez mais verde, reduzir o máximo de custos, aumentar o máximo... E quando tu pensa nessa forma, em reduzir o máximo de custos, por exemplo, na casa da dobra, o que eu posso ir lá e fazer? Olha só, costureiras, eu estava pensando aqui, eu acho que eu vou diminuir em 15% o valor que eu pago para vocês, porque esses 15% está fazendo diferença no meu faturamento aqui, e aí eu vou fazendo um efeito cascata e um monte de coisa. Na lógica mais tradicional, tu tem que ponderar a parada da lucratividade, do quanto que isso vai impactar, o quanto que tu vai entregar para os teus sócios, para os teus acionistas. Mas tu também tem que pensar qual é o impacto na comunidade, o impacto nos teus funcionários, o impacto no teu cliente para tomar uma decisão. É muito mais complexo, mas ele te abre uma série de possibilidades diferentes, assim, que não priva o teu negócio a ficar olhando só para a redução de custo do produto ou serviço que tu oferece. Então, ele abre um leque de possibilidades assim, para o teu negócio poder atuar. E os estudos no Brasil comprovam que essas empresas que já entenderam isso, entenderam que um negócio ele precisa ser muito mais do que simplesmente ganhar dinheiro, gerar renda, gerar lucro e potencializar lucro. Esses negócios, no médio e longo prazo, eles chegam a ser 2 vezes mais lucrativos do que os negócios que entendem como seu negócio tem que ser maximizar cada vez mais seu lucro. Por que isso? Se tu for mais a fundo, tem vários fatores, mas o que dá para se interpretar dos dados é que os funcionários dessas empresas que atuam dessa forma, eles são muito mais engajados com o negócio. E funcionário engajado entrega muito mais com menos. E os clientes, eles também são muito mais satisfeitos com o produto ou serviço consumido. E cliente satisfeito vai trazer novos clientes, vai consumir mais, né? Reduz o custo de compra daquele cliente por um longo prazo e por aí vai. Então, é uma matemática que não é só para ser bonzinho, assim, para ser legal, né? É negócio. Se tu quer que o teu negócio sobreviva, tu precisa olhar para isso como algo que ele vai fazer parte da realidade de diversas empresas. E não é imediato, né? Pelo menos é isso que eu estou sentindo. É esse pensamento médio e longo prazo, né? É tu criar um negócio realmente sustentável em todas as camadas assim do negócio, né? E tendo essa visão. E aqui tu já está trazendo, justamente na tua fala aqui, essa parte do capitalismo consciente. Né? E aí tem uma frase aqui que a gente conseguiu, que estava em algum dos materiais, que a Dobra foi uma das 10 startups mais conscientes do Brasil pelo Instituto Capitalismo Consciente. O que é ser considerado uma das 10 startups ali? Cara, isso foi em 2019, foi uma das primeiras ações do Instituto aqui no Brasil. O movimento já existe há mais ou menos uns 15 anos. Ele foi fundado, começou nos Estados Unidos com o Raj Sisodia e o John Mackay. O John Mackay é fundador do Whole Foods, aquela rede de supermercados que foi comprado pela Amazon, que tem uma pegada muito foda, assim, de que
Eles estão espalhados pelos Estados Unidos inteiro, mas os fornecedores de cada mercado são diferentes um do outro, porque eles são fornecedores daquela região. Então, Sim. só vai ter produto ali vendido daquela região, de consumidores locais, e aí eles gerando renda para o cara lá, para o fazendeiro daquela região, o fazendeiro vai gastar o dinheiro naquela região, aquela região como um todo vai prosperar. Eles têm, se eu não me engano, diferença salarial máxima de 20 vezes dentro do negócio. Quem mais ganha, ganha 20 vezes mais do que menos ganha, e por aí vai. Eles fundaram um movimento há uns 10, 15 anos atrás, e no Brasil começou a ficar mais forte em 2018, 2019, através do Hugo, da Dani e do Rony Meisder, que é o CEO do Grupo Reserva, aquela marca do pica-pau. E eles promoveram esse evento, então, em São Paulo, e que o Raj palestrou, e eles selecionaram 10 empresas que tinham que se candidatar lá, apresentar para ele, para o Rony, essas empresas, e aí eles selecionaram 10, então, mais uma parada simbólica, assim, mas que para a gente foi muito importante, porque a gente se reconectou com um movimento que a gente estava bastante afastado, assim, e a gente se reconectou. Hoje a Dobra ela é apoiadora do movimento, eu sou embaixador também, sou conselheiro do movimento aqui no Rio Grande do Sul, e agora vem se falando ainda mais e se procurando ainda mais temáticas relacionadas a isso por causa do ESG, né? Sim. A sigla do ESG, do mercado e essas coisas todas estão valorizando essas empresas que já estão praticando o capitalismo consciente. E, de novo, é uma parada que ela é difícil, mas é muito mais divertido, assim, porque abre muito o teu campo de tomada de decisão, sabe, para o negócio. E eu vejo assim que, óbvio, hoje a gente fala mais sobre isso, então a gente vê mais empresas, mas a gente ainda está muito aquém do que deveria estar sendo discutido sobre isso, né? E é legal tu pegar assim, empresas, pô, vocês são aqui de Montenegro, né? E vocês conseguem gerar um impacto positivo em toda a região aqui e transcender isso, né? Porque vocês hoje estão no Brasil inteiro, vendendo para o Brasil inteiro, assim. Então eu acho muito massa a gente ter esse exemplo aqui para todo mundo que está nos ouvindo e tal, para a gente pensar assim, cara, é possível, sabe? A gente pensar em empresas que valorizam todas as pessoas ao seu redor, que valorizam, obviamente, toda a parte ecológica também do negócio, sabe? Que tem esse pensamento, que não só é isso que o Fábio comentou antes, de visar somente o lucro, né? Mas é tu criar algo que, obviamente, vai lucrar, mas que é sustentável nesse sentido. Isso. Os funcionários vão estar contigo, os colaboradores, clientes, todo mundo vai se somar ao teu projeto ali, porque faz muito sentido o impacto positivo que isso gera. Valoriza muito mais o negócio, né? E não quer dizer que a empresa é perfeita, a gente não é perfeito, a gente tem um monte de cagada, um monte de coisa errada lá dentro. Só que o importante é identificar essas coisas erradas e entender, cara, por que a gente faz isso hoje? Beleza, a gente faz isso hoje por causa desse motivo. Beleza, o que a gente vai estar fazendo hoje e amanhã para que lá na frente a gente não precise mais estar fazendo isso aqui, a gente não precise mais estar utilizando desse processo, a gente não precise mais estar, por exemplo, o material. Esse material que eu falei para vocês é uma fibra sintética. Só que ele é muito resistente, a gente consegue imprimir nele, a gente tem mais de 1.000 artistas que recebem uma renda mensal pelo fato da gente conseguir imprimir nesse material. E a gente já testou, cara, um monte de material muito mais sustentável que a gente não consegue imprimir com a qualidade que a gente imprime nesse. E aí, que eu vou abrir de gerar renda para essa galera ou que eu vou... Não, beleza, por enquanto eu vou abrir mão dessa parte do material, que poderia ser mais sustentável, para gerar renda para essa galera. Enquanto isso, eu não vou parar de pesquisar e testar materiais até que eu encontre algum. Agora, inclusive, eu estou testando um spoiler aí em primeira mão. Olha que aí, é ó. Inédito. Não. É um A material gente vai sortear, a biodegradável. gente vai sortear essa carteira aqui depois. É só tirar os cartões que tem dentro aqui, tá tudo certo. Mas a gente está testando, é um material biodegradável. Esse aqui é papel de verdade. A gente está testando resistência, testando impressão e tudo mais. E talvez dê certo, talvez não. Mas a gente tem noção das coisas que a gente precisa melhorar. A gente sabe o porquê que no momento a gente não consegue, mas a gente fica em busca dessa melhoria contínua, não só em processo, mas nesse sentido, assim, né? Isso é um assunto, parece que é só colocar nas reuniões estratégicas, né? O que mais a gente pode fazer na nossa empresa para trabalhar a sociedade local, trabalhar um consumo mais consciente? Parece que é só uma... Cara, bota esse assunto na tua próxima reunião estratégica e conversem sobre isso, que talvez vocês já percebam que tem coisas que a gente pode mudar, né? E aí tirar um pouco dessa visão do lucro, né? Eu acho que isso tudo que tu falou fez bastante sentido. E tem um lance, né? Vocês começaram cedo, né? E a gente não falou aqui muito da questão de sociedade, né? Que também é algo que a gente pode tocar aqui, porque ser sócio de alguém, né? É sempre difícil, né? Não, a gente tem que se juntar. Não, eu só falei. Diz um problema. E aí, a gente tem que escolher muito bem os parceiros que a gente quer ter do nosso lado, sim, né? E assim vale para todos os níveis de empresa, de colaboradores, mas principalmente para quem vai ser sócio contigo, que é quase um casamento ali que tu tá fazendo com os caras, sim, né? Com as pessoas, sim, que estão ao teu redor.
E como é que vocês enxergam isso, sabe? Vocês têm essa parte também de sociedade que tem boas definições do que cada um faz, ou essa coisa foi sendo construída, vocês já tinham mais noção no início, ou foi sendo construída? Cara, sempre foi muito tranquilo pelo fato de ser família, assim. O Dudu, ele é o mais velho de nós e ele é como se fosse o nosso irmão mais velho. Então, como O se Dudu é fossem- primo? O Dudu é o primo. Como se fossem 3 irmãos ali. É tu... Eu, o Dudu, meu primo mais velho, e o Augusto, mais novo, meu irmão. Tá. O Augusto tinha, acho que 16 ou 17 quando a gente começou a dobra. E ele não trabalhou na dobra nos primeiros 2, 3 anos. Ele estava na faculdade, ele morou um tempo na Coreia também, então ele não conseguia focar na dobra. Mas ele e o Dudu sempre cuidaram mais da parte de marketing, em marketing em todos os sentidos, a parte tecnológica de marketing, mas também da parte de conteúdo, estratégico e tudo mais. E eu sempre cuidei mais da parte operacional ali, de produção, de garantir que as coisas seriam entregues no prazo e tudo mais. E depois, conforme a gente foi melhorando os processos, trazendo gente, eu comecei a fazer mais a parte comercial, mais essa parte aqui de participar desses momentos, dessas conversas, palestras e por aí vai. Assim. Então, é bem dividido. A gente não tem problema nenhum em falar o que pensa um pro outro, porque a vida inteira um fala o que pensa um pro outro desde antes da dobra, então não ia ser agora que isso ia mudar. E a gente tem uns discursos bem... as práticas bem alinhadas, assim. Então, é muito tranquilo, a gente pensa muito parecido em alguns fatores, tem algumas questões que a gente pensa diferente, mas a gente respeita um ao outro e a gente tem essa visão de testar para ver se vai dar certo ou vai dar errado, a gente também tem nisso. Nessa questão lá dentro de, cara, sei lá... por exemplo, demitir ou não demitir alguém? Um funcionário. Isso é uma questão difícil. Daqui a pouco um pensa que não tem que demitir. Beleza, vamos testar qual a possibilidade que a gente tem que fazer para não demitir essa pessoa. O que vai ser... O que a gente pode adotar de prática ali para fazer acontecer? É tudo muito transparente. A gente é bem tranquilo. Não sei como é ser sócio de alguém que não é da família. Sim. Nunca passei por isso, nem meus pais, nem meus dindos. Mas eu imagino que seja um pouco mais complexo, assim, né? Mas, de nossa parte, a gente tem o privilégio de não passar por isso, né? E vocês começaram muito jovens, Eu então... Então, isso é legal de também trazer, assim, aí a gente costuma colocar, né, de dicas, assim, do que a gente pode falar para ajudar empreendedores que estão começando agora, né? A gente falou muito que a dobra, não sei se hoje é considerada startup ainda, mas... A gente nunca se considerou startup, mas era as nomenclaturas dos eventos, né? A gente se cadastrava Tava lá. assim. A gente tinha, tipo, até X funcionários de startups. Tá, beleza, startup então. Vambora. Quantos funcionários vocês têm hoje? Hoje nós somos... É bem enxuto, cara. Nós somos 9 pessoas lá dentro. Já fomos 20. Sim, com Hoje toda a nós somos produção 9. terceirizada. Aí tem 12 pessoas na produção terceirizada, 1000 artistas, tem alguns fornecedores, tem alguns parceiros. Mas no dia a dia ali são 9 pessoas e, sem aquela paradinha de cargo, de não, eu só faço isso, o outro só faz aquilo. Lá no site de vocês diz que todos os salários são iguais. Pera aí, se quiser responder fora do microfone eu vou entender. É verdade, não é verdade? Eram iguais até janeiro desse ano. Em janeiro desse ano a gente mudou os salários. A gente decidiu mudar o salário, cara. E nós éramos 21 pessoas até a pandemia. Em dezembro de 2019, a gente fez uma festa na dobra, que todo ano a gente fazia uma festa com uma temática, e aquela foi a festa da mudança, porque a gente tinha se mudado para uma sede nova, e a gente estava o ano inteiro pesquisando modelos de remuneração, conversando com a galera sobre remuneração, o que achava de ganhar igual, enfim. Horrível, não tentem isso, é uma merda essa ideia de pagar igual. Foi só uma parada confortável que a gente encontrou no início e foi dando muito certo. E porque eram amigos e parentes trabalhando com a gente e, cara, a galera comprava junto a ideia. Todo mundo fazendo a mesma coisa, não tinha porquê. O risco era muito baixo, então não tinha porquê pagar a mais para um ou a menos para outro, mas o negócio foi crescendo, as responsabilidades foram aumentando, o risco foi aumentando, algumas pessoas começaram a se dedicar mais, outras menos, e aí começa a dar problema. E aí a gente decidiu que a gente mudaria o salário. Só que aí, em março, de 3 meses depois, estourou a pandemia, a gente falou, galera, olha só, não vai dar para mudar salário agora o que a gente vai fazer é ficar vivo. E aí a galera, vamos embora, tamo junto, vamos fazer acontecer. E aí a gente adotou um monte de práticas. E aí, uma das coisas que a gente sempre teve muito forte lá foi a cultura de trabalho de dia a dia, assim. Ninguém fazia home office na dobra. E não era porque eu não podia, porque eu não queria. Tava todo mundo sempre lá. Podia estar numa ressaca violenta. Ia pra dobra. Porque sabia que ia ser massa o trabalho. Podia estar chovendo muito, ia estar lá. E aí, com a pandemia, perdeu isso, né? Não existia mais, tinha cada um ficar na sua casa. Uma galera se desconectou do negócio. E aí a gente lançou um programa de demissão voluntária. Aí a gente lançou, galera, olha só. Financeiramente, para a dobra, não vale a pena mais. A gente não consegue mais remunerar pessoas que não estão afim de estar aqui.
Mas a gente sabe que o momento é difícil e a gente não quer ter que demitir ninguém agora. Porque a gente sabe que talvez daqui a pouco a gente vai demitir alguém se alguém não tem algum outro trabalho, alguma outra coisa. Então, a partir desse momento, a gente tem um programa de demissão voluntária. Quem quiser nos procurar, dizer, cara, se vocês conseguirem um trampo para mim, eu saio, a gente faz uma parada ali de um acordo, alguma coisa. Então, todas as pessoas que por algum motivo quiseram sair, a gente fez a demissão, como se a gente estivesse demitindo. A gente também, enfim, conversou com algumas pessoas para conseguir vaga, algumas pessoas que queriam, e outras pessoas simplesmente saíram. E nesse meio tempo, a gente aprimorou muito o processo lá dentro, que a gente não precisou compensar com novas pessoas lá dentro da Dobra. Até porque a gente não tinha mais a produção lá dentro. Nós éramos 6 pessoas só na produção, hoje é uma, que se chamou operação, né? Não é nem produção mais. Então, a gente fez uma série de coisas e nesse meio tempo, quando a gente conseguiu organizar e manter, beleza, está saudável o negócio, podemos falar de salário de novo. Porque por mais que esteja saudável, o risco é absurdo. É outro risco. Sim. Então, a gente começou a trabalhar hoje, eu, o Dudu e o Augusto, a gente ganha mais, mas é um valor pouco a mais. A gente também está remunerando melhor o nosso TI. O nosso TI, ele é um cara que eu não sei como ele não saiu da Dobra ainda. Ele poderia estar recebendo sem exagero, umas 10 vezes mais do que ele recebe lá na Dobra, e ele está lá porque ele bota fé na parada, porque ele acredita no negócio, então ele ganha tanto quanto a gente. E de resto, a gente contratou algumas pessoas que estão em funções que têm umas responsabilidades um pouco mais tranquilas por enquanto, e elas estão recebendo um pouco menos que os outros, e a gente está lá, todo mundo montando um planinho agora, que não é tipo um plano de carreira, mas é um plano de remuneração para a galera entender o que precisa fazer para poder ganhar mais. É um assunto que eu não tenho nem muita contribuição para dar, assim, porque a gente está passando trabalho e aprendendo. Esse é um assunto delicado. Mas a gente fala abertamente, a gente falou abertamente sobre isso, assim, mas a gente não sabe a solução. Esse é o rolê. A gente não sabe a solução e a gente está testando, e quem está lá com a gente sabe que a gente não sabe a solução e está lá testando. Boa. E a gente vai abrir para perguntas da plateia? Pergunta essa plateia. A gente tem aqui uma galera que está com a gente aqui, nos ouvindo aqui. Não vou chutar quantas pessoas tem, assim, milhares de pessoas nos olhando. Fácil. Por aí. E a gente vai puxar umas perguntas das pessoas que escreveram pra gente aqui. E, o Gui, a gente não faz ideia do que tá aqui, O né? importante é ter mais de 6. Assim que é massa, meu. Pode também ser gosto que, de não pode fazer ser ideia. que, Tem mais de que- 6. que- Pra nós tá confortável, a gente só vai fazer a pergunta, né? Quem tem que responder é tu. Mas pode ser que caia numa... Ó, mais perguntinha ali, ó. Pode ser que tu caia numa saia justa. Tudo Vambora. certo, né? Não, Tudo não. certo. Olha só, eu vou falar o nome das pessoas e faço questão de falar, porque olha só, esse que fez essa segunda pergunta agora foi o Matheus Beck, que tá com a gente lá no fundo. Vamos. E o Matheus, ele tem um podcast também. E ele foi esperto, né? Ele colocou aqui e ganhou uma publicidade espontânea. Eu O cara não é acredito. fora de série. O nome do podcast Marketing. dele é Olha os Papo. Matheus, Olha os papos. show de bola, galera. Também fica a indicação. Olha os Papo. Tá no YouTube, tá no Instagram. Sigam eles lá. Os podcasts são muito massa. Tem vários convidados muito especiais. Vale muito a pena. E o primeiro que mandou aqui... Parece sacanagem, né? Mas a gente combinou no início, né? Anônimo. Quem é o anônimo? E a gente falou, né, que se viesse o anônimo, Aê! então tá tudo certo. A gente vai seguir o baile e vamos sortear a nossa terceira pergunta da audiência. E vamos ver quem vai ser o Felizardo aqui, ó. Já vou dar direto o nome já. Cássio Maciel Fernandes, que tá com a gente aqui na plateia, também mandou o seguinte, ó. Uma empresa instituída e quer ser humanizada, tá? Uma empresa que já existe e quer ser humanizada. Sem vender a ideia de que visa o lucro. Não pode querer fazer isso só para gerar lucro. Com certeza. Boa parte faz, a maioria faz. Só que o grande lance é a parada da verdade. A verdade hoje vem à tona muito mais fácil do que ela vinha no passado, né? Então, É aquilo mais que eu difícil falei. esconder, né? Sei lá, tem uma empresa que ela faz ela desmata um monte de coisa, e aí tem o Domingo lá, o Fantástico, que era o programa mais assistido do mundo, ela ia lá e pagava, sei lá, 1 milhão o segundo, e ela fazia uma propaganda de 30 segundos para mostrar o quão boa ela era pro meio ambiente e tudo mais, blá, 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 blá. Cara, eu acreditava naquilo, tu via aquela marca e tu pensava, meu Deus, meu sonho é trabalhar ali. Hoje, cara, se essa empresa faz isso e um funcionário vê aquilo e discorda daquilo, e ele não tem, sei lá, daqui a pouco ele tá meio revoltado com a parada, meu, ele abre o Twitter, ele abre o Instagram, ele Xinga mostra a muito parada. no Twitter. Um fornecedor, ele faz isso tudo. Ele xinga muito no Twitter ali e já era. A empresa vai ter que se redobrar e não vai ser pagando o segundo do intervalo do Fantástico, ela vai rever isso, assim. Então, tem uma série de empresas aí que vendiam uma história
né? Tem empresa de suco, tem empresa de picolé, tem várias empresas que vendiam uma história que se descobriu-se depois que eram mentiras e essas empresas nunca mais se recuperaram, né? E aí vem cada vez mais os consumidores, eles estão se conscientizando assim, né, de que, cara, tipo, todo mundo que está aqui é muito privilegiado. Todo mundo que está aqui, assim, não precisa escolher ficar comprando roupa no site que começa com SH lá e termina com AIN. Não precisa. Não tem necessidade. Não precisa comprar da roupa de criança que está produzindo coisa. Pode pagar um pouquinho mais caro e comprar de uma loja aqui perto. Não precisa ir lá no grande varejista absurdo lá e pagar um valor bem mais barato por uma camiseta que ela poderia pagar, ao invés de R$30, ela poderia pagar 60 na empresa do amigo aqui no centro da cidade. As pessoas estão começando a fazer essas escolhas. Elas estão começando a se conscientizar. Não adianta a gente ficar só militando e reclamando e xingando, e na hora de reclamar de um monte de coisa, eu vou lá e vou fazer um balaio gigantesco na Shine. Tem coisa que a gente não vai conseguir fugir. A gente não vai conseguir fugir do iPhone, do celular. Se a gente receber strike no YouTube porque tu falou o nome da marca, nós vamos conversar depois. Bota pi. Bota pi e já era, tá tudo resolvido. Mas é que isso é uma parada que me revolta, porque a maioria da galera que discursa muito sobre isso, eu tenho certeza que elas têm aquela necessairezinha lá, transparente, em casa. E aí estão reclamando que a empresa paga mal, estão reclamando que ela é mal remunerada na empresa que ela trabalha, estão reclamando um monte de coisa. Mas ela está ali financiando serviços, né, próximos à escravidão e coisas nesse sentido. Então, as pessoas estão começando a cobrar das marcas que elas mostrem como elas produzem aquilo que elas vendem. Assim. Então, quem fizer por marketing... É todo esse lance da transparência que eu acho que é uma das coisas que a gente mais conversou aqui, né? Essa parte do ser aberto, de ser transparente... Cara, tem coisas que não dá pra fugir. consegue maquiar, né? Tu não vai... O eletrônico, essas paradas... Não, mas, cara, a tua roupa, velho. A tua roupa tu pode comprar na loja da tua cidade, sabe? Sei lá, o livro... Tu pode comprar um livro ali na tua cidade. Tu pode comprar da parada local, assim, que eu acho que faz muito mais sentido, né? De novo, é um pilar de pauta que a gente tem que colocar na nossa vida e começar a pensar cada vez mais sobre isso, né? Na hora que eu for comprar algo, de quem eu estou comprando e de onde está saindo aquele produto. E tem muita gente que não pode fazer isso. Que precisa comprar por preço e vai comprar nesse site que eu falei antes. E beleza, tudo certo. Porque essa pessoa não consegue comprar em outro lugar. Mas quem consegue, tem a obrigação de comprar em outro lugar. Bora. Boa pergunta, Cássio. Vamos para a quarta pergunta. A quarta pergunta que foi da Jéssica Haag. Ela botou o seguinte, ó. Hoje a carteira é o principal produto da Dobra, né? Se é o carro-chefe ainda. E há uma projeção, planejamento para uma virada, daqui a pouco, de carro-chefe e um futuro sem carteira, se vocês já estão pensando sobre isso? Sim, a maioria de nós lá dentro nem usa carteira mais. De novo, como eu estou sempre circulando, eu tenho que usar, né? Responsabilidade. Mas sim, as capas elas estão seguindo isso e a gente identificou um bom mercado, assim, de capas, assim, para... Cara, notebook a galera vai continuar usando por um bom tempo, tablet também, Kindle também, essas paradas assim. Então, é um mercado que... Cara, as capas são muito sem graça nesse mercado, assim. É tudo pretinha, marronzinha, cinzinha. A gente pode fazer umas paradas mais divertidas. Mas, Gui, se eu posso dar uma dica, faz a preta. Só pra... Já é o que mais vende mesmo, né? Vamos embora. E vamos para a quinta pergunta já. Quinta pergunta. Posso errar na contagem aqui, ó. Da Marte. Onde é que tá a Marte? A Marte foi embora. Mas tá tudo certo. Foi sorteado aqui, ó. Como vocês lidam com os conflitos internamente? E eu acho que pode... A gente falou sobre sociedade, né? Uhum. Mas aqui a gente talvez possa falar sobre níveis com funcionários, colaboradores, né? Com certeza há conflitos. Como lidar com isso? Cara, a gente trabalha hoje todo mundo na mesma sala. E todo mundo trabalha na sala da produção das máquinas. Não, é como lidar com o conflito, não como gerar conflito. Isso. O barulho das máquinas, o bicho pega. Mas, assim, a gente é muito transparente lá dentro. A gente a gente sempre teve muita dificuldade, assim, em lidar com problemas mais sérios, em ter conversas mais difíceis. Mas depois que tu faz a primeira conversa difícil, tu pega confiança e tu vê o quão melhora o ambiente depois que tu tem uma conversa difícil. E aí tu começa a entender que essas conversas difíceis são importantes, assim. Então, hoje, lá na Dobra, muitas vezes a gente nem precisa chegar no ponto da conversa difícil, porque já está no dia a dia falando, assim. A gente tinha antes o momento do feedback e tudo mais, mas, cara, nós somos 9 pessoas trabalhando na mesma sala. Eu preciso esperar um momento do feedback para falar o que eu acho do serviço daquela pessoa, aquela pessoa falar para mim. Não preciso. Então, a gente tem estimulado isso, assim, para falar com mais... Falar no dia a dia, assim.
e numa boa, né? A gente já fez uma época capacitação de comunicação não violenta, essas paradas, a gente tem que fazer de novo, principalmente para essa galera nova que está lá, que a gente não fez ainda, mas é um clima bem tranquilo, assim. É bem de boa, mas a gente sempre teve muita dificuldade, hoje já não tem mais tanta. E eu acho legal, às vezes, porque é muito assim, a gente começa, às vezes, muitos negócios como uma iniciativa. Tu tem que colocar esse projeto e tal. Só que depois que tu consegue manter aquilo, se torna parte da cultura. E aí naturaliza e quando tu vê, cara, não precisa ter alguém responsável por aquilo, não precisa ter aquele momento de acontecer o feedback, porque tu já internalizou isso no processo, né? Mas, às vezes, muitas vezes é necessário para dar esse primeiro passo, para colocar isso, né, em prática ali. Legal. E a última pergunta, então, para a gente encerrar o nosso baldinho de perguntas. Vamos pegar uma bem capciosa agora. Se ela não for, eu vou inventar. Tá. Vitória. A Vitória mandou uma pergunta, ó. Tá sentada lá no fundo, lá. Como você vê a questão das vendas com a disponibilização dos moldes online? Que eu falei, né? Vocês disponibilizam isso aí aberto, assim. E qual foi a visão ao deixar isso disponível? A gente falou um pouco sobre isso, né? Eu acho que tu pode tocar nesse aspecto, assim, de... Isso impacta nas vendas negativamente, né? Talvez de outros produtos que vocês estão lançando também, ou não? Hoje não tem muito impacto, porque a gente tem um monte de outros produtos, né? A gente tem modelos diferentes de carteiras, mas quando a gente abriu o nosso molde com os vídeos ensinando a montar, a gente só vendia aquele modelo de carteira que estava liberado no vídeo. Era a única coisa que a gente vendia. Era a carteira com um moldezinho, aquele triangular no meio e tudo mais. E a gente ainda disponibilizou um modelo de carteira que era em folha A4, que é a pequenininha de impressora, né, que a galera tem em casa e que a gente não vendia. Então, a gente estava disponibilizando um modelo que a gente vendia e um que a gente não vendia ali para a galera fazer. Óbvio que quando a gente lançou, a gente ficou com, né, na mão, assim, a gente ficou com medinho, mas, cara, foi muito rápido o feedback, assim, da galera. Tipo, uma galera baixando ali e falando, meu Deus, esses caras são doentes, eu vou deixar o meu e-mail aí para ver se realmente eu vou receber um vídeo didático ensinando a montar, e era muito didático, a gente gravou 1 milhão de vezes aquele vídeo para poder ficar extremamente didático. Esse origami é um barquinho, não é uma carteira. Isso, cara, tudo detalhado. O vídeo é lindo. Foi o melhor vídeo que a gente fez na nossa vida. Engraçado, né? O tutorial. Olha que ideia, o cara monta tudo no final assim, é um barco. Um vídeo como montado, os caras montam. Pô, é um barquinho isso aqui, não cara. Virou uma carteira. Dá pra fazer, é uma boa. Fazer isso pros concorrentes. E aí é óbvio que surgiu um monte de gente que olhou, olha só, os idiotas foram lá e liberaram o segredo industrial deles. Vou usar isso e vou abrir a minha própria empresa de carteira e vou ferrar com esses caras. E surgiu, sério, mais de 40 empresas de carteira de papel, desde que a gente lançou o nosso molde. Só que o que eles não sabiam é que não foi nem a gente que criou a carteira de papel, que qualquer um faz uma carteira de papel. Então estava ali. Qualquer pessoa poderia comprar na gringa e nem nos conhecer e ia fazer uma carteira de papel em casa. Ou podia comprar a nossa carteira, desmontar ela e ver como se faz, sabe? Era muito fácil, muito simples. Surgiu um monte de concorrente, esses caras eles começaram a nos copiar. E na época a gente fez uma página, como copiar a dobra.com.br. Ela está ativa ainda. Ela tem tudo, todos os passo a passos, inclusive o molde, o vídeo, e dizendo pra galera tudo que elas tinham que fazer para construir uma marca. E aí a gente detalhava, sério, aquilo ali tá ativo ainda, entre na página, vocês vão ver que ela é muito grande. Aquilo ali era o BSC, o scorecard lá, o planejamento estratégico da empresa, era aquilo ali. Aquilo ali era o nosso planejamento estratégico, estava aberto para todo mundo. E, cara, tu tinha que ficar uns 15 minutos lendo a página para entender. E tinha detalhado. O que eu falei antes do aberto e reverente do bem, por exemplo, estava ali, cara. Impacto positivo. O que é impacto positivo? Detalhado. Como a gente fazia na dobra, como a pessoa podia fazer vendendo carteira de papel. Produção, estampas. Não perca seu tempo criando estampas. Abra os seus moldes para artistas se cadastrarem. Vocês podem fazer isso na mão. Mandem um e-mail de... Cara, era assim, detalhadinho. Passo a passo. Do que a gente fazia, o porquê a gente fazia e por que o concorrente deveria fazer também. E não só copiar o produto. Então, justamente porque a gente sempre teve muita confiança e nunca teve medo de quebrar ou de morrer por causa disso, por estar abrindo o nosso molde. Porque a gente surgiu por ter visto uma carteira de papel e visto, cara, isso aqui dá para fazer. E fez de um jeito diferente, né? E isso prova como não existe fórmula perfeita, assim, né? De que é só tu seguir um passo a passo, né? Pô, a empresa fez isso, isso e isso. Agora eu vou lá e faço isso e isso e vou ter sucesso. Todas quebraram. Nenhuma continua viva hoje. Uma delas, eu vi a última postagem delas faz uns 8 meses. Essa encheu o saco, essa incomodou. Ela fazia, antes do Facebook mudar as regras de anúncio. Essa aqui era bacana. Eles só tinham uma estratégia de anúncio rodando, era bizarro. Que era pessoas que entravam no site da Dobra e saíam sem comprar. E aí o anúncio era assim, sabe aquela carteira fininha?
agora tá com desconto. E era metade do preço que a gente vendia. E aí, tipo, era a mesma linguagem, tudo minúsculo, tudo igual. Essa era a estratégia dos caras. Eles tentaram? E, muita gente nos chamava e dizia, minha carteira não chegou ainda. O número do pedido é tal. Bah, esse número do pedido não é nosso, cara. Acho que tu comprou de fulano. Ah, é verdade, comprei de fulano. Ô Gui, depois de todas essas respostas que a gente deu para a plateia que está com a gente aqui, acho que foi bem legal para trazer um pouco mais do que as pessoas sentiram aqui. E também já se encaminhando, né, para os nossos finalmente aqui, a gente quer saber assim, onde mais as pessoas daqui a pouco podem conhecer conteúdos, teorias talvez que vocês apliquem, sabe? Tanto pode ser capitalismo consciente, essa coisa do fazer aberto, da transparência, coisas que daqui a pouco até vocês consomem internamente, né, e usam isso no dia a dia, para as pessoas também terem acesso a livros, artigos, podcast, filme. O que tu pode dar de dica? Boa. O principal, aí olhando para a câmera, né, o Cultura Dobra, né, de novo, já falei, culturadobra.com.br, tem um Instagram também. A gente compartilha muita coisa lá, e a gente compartilha porque a gente só conseguiu fazer aquilo que a gente fez no início porque a gente se inspirou em empresas que compartilhavam também. Então a gente também sentiu na obrigação de compartilhar. Ali tem muito material. Fora isso, uma das principais comunidades assim que a gente se inspira é na comunidade TIL, que é do Reinventando as Organizações. É um livro muito legal. Eu não sou muito de ler, tá? Não gosto muito de ler, eu não desenvolvi isso em mim, infelizmente. Tenho tentado e tenho falhado miseravelmente. Tenho mais facilidade com podcasts, com vídeos, com essas paradas. Sou meio preguiçoso, eu acho. Mas aprendo melhor assim. E o Reinventando as Organizações foi um livro que eu li com muita tranquilidade, muito bom. Mudou bastante a nossa mentalidade lá na Dobra. Inclusive, o Sicredi é um dos financiadores da tradução do livro aqui para o Brasil, do livro didático, com desenhinhos e tudo mais. Não sei se é a pioneira especificamente, mas, enfim, admiro muito tanto a pioneira, Caminho das Águas, Ouro Branco, se eu não me engano. Enfim, gosto muito do Sicredi como um todo. E fala bastante sobre essas novas formas de trabalho. E, além disso, capitalismo consciente e empresas humanizadas. Tudo isso, bota esses dois nomes no Google, tem um monte de material, o site deles é bem completo, tem bastante texto, bastante livro, bastante coisa aberta lá. E no site de vocês, deixa eu ressaltar isso, no site de vocês tem muita coisa, né? Tem bastante coisa. A gente foi dar uma olhada e, no final das contas, cara, tem muita coisa. A gente bota muita informação lá. O que a gente ia botar na pauta para falar com o Gui? E aí a pauta tem 74 perguntas. A culpa é do Dudu, não é minha. Mas tá muito legal, então vale a pena o convite mesmo para vocês acessarem o site da Dobra, que está aqui embaixo no nosso YouTube, né? Então, dá uma roladinha aqui para baixo e quando der a roladinha já clica em se inscrever e tal, faz todo aquele xalala, mas ali embaixo tem o site da Dobra. Onde eles podem encontrar, né? A gente, antes disso, tem um presente pro Gui, né? Ô louco. Porque a gente está falando aqui, também citou o Sicredi, que está nos apoiando aqui nesse evento hoje especial, e o Sicredi mandou um mimo, não só pro Gui, mas para nós também. Aí, tu tinha os três. Tinha um copinho. Pô, não. Muito melhor que Stanley. Muito obrigado. Teu copo. Foda. Olha Sicredi. Só, um brinde aos copinhos do Sicredi aqui, ó. Obrigado. Que tá nos apoiando nesse evento e mandou esse mimo especial pra gente. Massa. Poucos têm isso aí, hein? É algo exclusivo deles, hein? Esse eu não vou levar pra Dobra. Se eu levar, eles vão meter a mão. Tenho certeza. Esse tu deixa ali, assim. Vai ficar em casa. Tá louco. Boa. Gui, onde as pessoas podem te encontrar? Né? Agora é o momento de tu deixar os arrobas ali da Dobra, teu também, para entrar em contato, para te conhecer mais e tal, e conhecer o trabalho da Dobra. Boa. Então, meu Instagram pessoal é Guimaceno _, não posto nada de conteúdo de negócio, nada, é só bobagem do meu dia a dia. Quem quiser ver bobagem do meu dia a dia, fica à vontade, tá lá. E os da Dobra, é o @Quero Dobra e Cultura Dobra, que é onde a gente gera mais conteúdos. Quero Dobra é o principal da marca, conteúdo de marca mesmo, e o Cultura Dobra é o que a gente tem os nossos conteúdos gratuitos, cursos, mentorias, palestras, consultorias. A gente também desenvolve site, a gente faz e-commerce, a gente faz um monte de coisa, justamente por entender que o nosso negócio não é vender carteira, né? Então tá tudo nessas arrobas aí, @Quero Dobra e @Cultura Dobra. Posso botar mais o do Batman aqui do lado? @Batman da Dobra. Você @Batman da Dobra. Batman da Dobra. Se vocês procurarem, vão achar o cachorrinho. Vocês que gostam de Instagram de cachorro aí, o @Batman da Dobra é Instagram de cachorro. Isso. Pet. Totalmente pet. E é engraçado. E ele sabe que ele é famoso, isso que é ele foda. sabe. Ele sabe, cara. Ele é uma estrela. Nojento. Ô Gui, foi um prazerzaço te receber aqui nesse momento e bater esse bate-papo contigo. Foi muito legal entender um pouco mais dessa visão, né? Que por mais que
esteja tudo lá. É legal ouvir, né? Te ouvir falando, assim, como que surgiu, contando essa história, assim, sabe? Um pouquinho lá do início, como é que vocês montarem, como é que o negócio foi se desenrolando ao longo dos anos. Então, cara, foi sensacional. Acho que a galera deve ter curtido bastante esse bate-papo aqui. E a perninha não tremeu tanto. Tô segurando aqui. Show, meu. Foi muito bom mesmo. Acho que... Galera, curtiu? Uma salva de palmas. Pra quem curtiu? Salva de palmas. Yeah! Show de bola. Muito obrigado. Muito obrigado por ter topado esse desafio, né? Que assim como... Ficou muito fácil, né, com cerveja. Ficou fácil, você vê. Deixou mais leve, né? O convite Uma já tinha galera que era na acreditou em cervejaria. nós, né? Todos os nossos queridinhos do início ali, Tobias, Sarras e Cicred. Meu, a gente tem uma ideia muito louca, vamos botar no ar, vamos lá. Então, Boa. tu também topou, então muito obrigado por estar aí com a gente. Tamo junto, valeu, obrigadão pela oportunidade. Espero que a galera aqui tenha gostado, quem vai ver e ouvir depois também. Tamo junto e parabéns aí pelo trabalho de vocês. Show. Valeu, obrigado. Eu sou Christian Schink Eu sou o Fábio Schink. e esse foi o primeiro podcast Entrevista com Plateia. Boa! Uhul! Vamos? Dale!